Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o porquê da solicitação do exame do líquido cefalorraquiano. Tem todo um raciocínio lógico, um raciocínio clínico, um protocolo para a solicitação deste exame. Então, tanto o profissional que prescreve, interpreta e entende lá na anamnese, na consulta, tanto do hospital como no pronto-socorro, no ambulatório, no próprio consultório, os motivos aos quais levaram ele a entender que o líquido cefalorraquiano pode contribuir no diagnóstico, e assim como para o laboratório, que fica aguardando muitas vezes 24 horas, né, dependendo da urgência e emergência, esse material para estar orientando, passando e entendendo qual o melhor caminho para que essa equipe multidisciplinar chegue ao diagnóstico. Eu sempre falo, em todas as palestras que eu já dei pelo Brasil, que o entendimento do serviço, né, como funciona, para que o sucesso do líquor seja para todos. Por que isso? Porque nós temos que ter um tripé muito importante que eu já até comentei em outro vídeo. É o médico, o prescritor, o laboratório e o paciente. Muitas vezes esse paciente, ele está acamado, desacordado, enfim, dependendo da patologia. E os parentes é que procuram o laboratório em busca de algumas informações do porquê da solicitação do exame, das suas ansiedades em relação à situação que o paciente, o ente querido, está passando. Muitas vezes o médico está lá no pronto-socorro, ele atende vários pacientes, ele dá explicações genéricas em relação a isso. E o laboratório, às vezes, acaba sendo uma outra fonte de informações. Então, ter o conhecimento claro dentro, obviamente, do campo de formação de cada especialidade, né, e atuação, até onde pode-se chegar e fomentar e conversar e compartilhar as informações com o paciente. Obviamente, cada conselho rege isso e cada profissional tem a competência e sabe até onde pode chegar. Mas o mais importante dentro do laboratório é sempre trabalhar com informações claras, informações com, né, fatos, artigos da segmentação em relação à medicina baseada em evidências. É óbvio que muitas vezes, né, o líquor ele vem também em horários muito aleatórios. Porque o que acontece na sua grande maioria das vezes? Esse líquor ele vem na parte da noite, na parte da madrugada, e dependendo da provocação, do porquê da solicitação, é de extrema urgência, como por exemplo no caso de uma meningite bacteriana, ou ambulatorialmente numa situação de esclerose múltipla. Isso a gente tem que entender por quê. Então o laboratório tem que estar preparado com conhecimento em relação ao porquê que chega esse material no laboratório. Essa é uma das ferramentas mais importantes, né, teóricas, na qual o profissional ele tem que ter. Isso no decorrer dos anos, a gente foi visitando diversos lugares do Brasil, foi observando que muitas vezes os laboratórios eles não estão preparados em relação a isso. Por isso, uma das minhas publicações, que é o Manual Prático Teórico de Líquor com Atlas, aborda muito bem, de uma maneira bem singela em relação a isso. Tanto que é uma das publicações mais vendidas no segmento na América Latina e em países de língua portuguesa. Tecnicamente, por que chega o material no laboratório? São 7 motivos, né? E especificamente seguindo a Academia Americana de Neurologia. Dentre eles, nós temos os processos infecciosos do sistema nervoso central e seus envoltórios, tá? As famosas meningites. Como vocês sabem, em outro vídeo eu já apresentei como que se forma o líquor, quais são as membranas. Então, a partir da inflamação delas por um processo infeccioso, né, dependendo da natureza, viral, bacteriano, enfim, aí é por isso que se solicita o líquor. A gente vai lá e investiga o motivo dessa inflamação, dessa infecção. Tá? Outros são os processos granulomatosos com imagem inespecífica. O que é imagem inespecífica? O paciente tem uma suspeita, ele tem uma sintomatologia, o médico solicita um exame de imagem, esse exame de imagem vem lá regiões granulomas, um granuloma ou vários, na qual a imagem, mesmo com contraste, ela fica inespecífica.
Então o radiologista ele gera várias possibilidades de diagnóstico, desde tumor até uma neurocicercose calcificada, enfim, tem vários os motivos. Uma sarcoidose, tem vários os motivos que podem levar a esse tipo de imagem. Então um dos motivos, né, obviamente, sem ser prolixo, é que o líquor ajuda para essa dúvida em relação a esse segmento. Outro que vem aumentando muito no decorrer dos anos é para investigação de processos desmielinizantes, tanto para esclerose múltipla como para a doença de DeVick. Tá? Isso a gente acompanhou muito bem aqui, digo a gente, eu como profissional dentro do laboratório, né, com a comunidade médica, a evolução nos últimos 20 anos em relação a isso. No passado, a esclerose múltipla era muito taxada de uma maneira até errônea em relação ao diagnóstico, ao que era a doença, e com o decorrer dos anos isso vem com a globalização, com a internet e tudo mais, vem evoluindo de uma maneira muito profissional. Por quê? Porque hoje se entende que o líquor ele tem uma importância paraclínica fundamental no apoio do diagnóstico diferencial, pois a desmielinização, em outro vídeo eu vou explicar corretamente e especificamente, fisiologicamente, o que é, tá? Acomete, né, a bainha do neurônio do cérebro central, não passa mais o impulso nervoso e aí, a partir daí, o paciente começa a ter sintomas. Tá? Então, a imagem, ela marca, determina e mostra regiões do sistema nervoso central ou, né, do sistema nervoso periférico, onde tem essas lesões. E o líquor vai lá e ajuda a definir se a esclerose múltipla que é uma doença autoimune ou um processo infeccioso de outra natureza que também leva à desmielinização. Né? HIV, hepatite C, doença de Lyme e diversas outras. Por isso que o líquor é fundamental no diagnóstico diferencial. Um dos pontos que nós iniciamos lá no passado, de uma maneira muito profissional, é o entendimento da provocação do exame para diagnóstico de leucemias e linfomas, tanto no tratamento como no estadiamento. Isso é bastante importante porque, ao diagnóstico na leucemia, dependendo da leucemia, subtipo ou tipo, o líquor ele é fundamental neste momento do diagnóstico para a avaliação da pesquisa de célula neoplásica, se ela está presente, circulando no célula central. Por que isso? Porque muda todo o esquema de tratamento e a chance de sobrevida desse paciente. Então, o laboratório ele tem uma importância muito vital para a sobrevida desse paciente. O que eu tenho acompanhado em diversos serviços do Brasil é que, infelizmente, muitas vezes, por não ter o ferramental, os equipamentos necessários para essa análise, a experiência necessária para mostrar e identificar essa célula neoplásica, a experiência necessária para interpretar e a experiência necessária como conhecimento para apoiar o médico nessa situação, deixa a desejar o diagnóstico. Infelizmente. A partir desse canal, desses conteúdos que nós vamos postar, vamos formatar vários conteúdos para ajudar nesse segmento também. Obviamente, outro ponto de indicação do líquor são nas imunodeficiências, principalmente com HIV. O que vem acontecendo, obviamente, é que, com o decorrer dos anos, pacientes com imunodeficiência adquirida, principalmente por HIV, tá, nós temos um ressurgimento de diversas patologias que estavam resguardadas em alguns ambientes, alguns nichos na sociedade. Então hoje, quando o médico vai lá e faz a anamnese, muitas vezes esses sintomas levam a crer ele que o líquor possa contribuir em relação a, por exemplo, uma neurocriptococose que tem sintomas muito variados para que o médico possa tomar decisão e definição do diagnóstico. Tá? Lembrando que nós temos diversas outras patologias, desde linfoma primário no cérebro central a partir do HIV, temos várias outras questões de imunodeficiência, pode ser congênita, que o líquor pode estar contribuindo também.
Então, essa importância do nós conhecermos o porquê da solicitação do líquor, vocês observam que cada tema, cada item da indicação leva a um leque de diversas patologias que a gente pode estar de cara e o líquor pode estar contribuindo. Na nossa experiência, que eu digo nossa experiência minha com toda a comunidade médica que nós compartilhamos as informações, leva a crer que esse entendimento é a chave do sucesso para o laboratório, chave de sucesso para o médico que pede e a chave de sucesso, obviamente, do objetivo final, que é a cura desse paciente, o entendimento do que está sendo acometido e o porquê que levou a essa doença para que não ocorra novamente. Então, a questão da imunodeficiência é muito importante, depende 100% da anamnese. O laboratório também tem que ter essa informação para que possa raciocinar até mesmo alguns exames que, dependendo dos itens que, dentro do exame do líquor, que forem dando alterado ou não, a gente consegue direcionar muitas vezes o médico para um caminho e que ele imagina está em outro caminho, tá? Outra coisa bastante interessante é na parte da pediatria, em processos infecciosos de foco não identificado, onde o médico vai lá, faz a anamnese do paciente, verifica garganta, verifica urina, enfim, faz toda uma anamnese, não encontra o motivo da febre desse paciente e acaba indicando, obviamente, a questão do líquor por não ter um foco da infecção e se coleta esse material. Lembrando que dependendo das fases da vida, a gente tem alguns patógenos que têm uma maior presença e outros com menor frequência que o laboratório pode estar contribuindo nesse diagnóstico. E por último, dentro de todas as indicações da Academia Americana de Neurologia, nós temos a hemorragia subaracnoide. A hemorragia subaracnoide é uma hemorragia bastante grave, que pode vir tanto no acidente vascular cerebral por trauma ou por um aneurisma. O líquor contribui de uma maneira muitíssimo importante, principalmente quando a imagem gera dúvida, quando é uma microhemorragia, quando é uma hemorragia ainda bastante singela, onde a imagem fica bastante duvidosa e o líquor sendo usado de uma maneira precisa na parte citológica, nós conseguimos avançar e contribuir para isso, principalmente na localização de hemácias degeneradas. Uma observação aqui, hemácias degeneradas, não são hemácias crenadas, e na presença de macrófagos, tanto com hemosiderina como hematoidina. Mas esse momento de citologia a gente vai esmiuçar melhor em outro vídeo, em outra oportunidade, onde a gente vai ter toda a parte técnica laboratorial que nós vamos passar para vocês. E o mais importante é ficar esse recado em relação a isso na hemorragia subaracnoide, tá? Eu acho que a partir do entendimento desse porquê da solicitação, até mesmo para o médico prescritor ou todos os profissionais da saúde que trabalham com líquor, ou que tenham no seu ambulatório pacientes de neurologia, de infectologia, da parte de geriatria, da parte de hematologia, da parte de oncologia, pediatria, enfim, várias as especialidades que nós temos hoje, elas têm uma correlação bastante importante com a análise do líquor. Hoje, nós temos mais de 500 exames, nós que eu digo, a comunidade científica que trabalha com líquor, à disposição da classe médica para estar elucidando as mais diversas patologias. Dentro da toda a nossa experiência de anos, a gente procurou montar vários esquemas com as alterações licóricas, a partir da anamnese, e fazer essa ligação para ajudar com esquemas práticos a elucidação dos mais diversos casos. A partir desse entendimento, o laboratório vai começar a se sentir seguro, o profissional do laboratório, tanto como bioquímico, biólogo ou o próprio farmacêutico bioquímico, que muitas vezes estão atuando como analistas de laboratório nos grandes serviços ou no seu próprio serviço, pode estar contribuindo para o médico de uma cidade pequena, muitas vezes é recém-formado, não tem aquele conhecimento específico sobre a doença, não sabe direito o que solicitar, não aprendeu muito bem, às vezes, na residência
ou na própria graduação, dependendo do momento e do ambiente, o laboratório pode estar contribuindo muito com esse momento multidisciplinar.